Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para este domingo, que é o 23º domingo do tempo comum do ano C. O Evangelho apresentado pela liturgia se encontra lá em Lucas, capítulo 14, versículo de 25 até o 33. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para esse trabalho ser ainda mais divulgado e segue-nos lá no Instagram, @joselucas.galdino. Espero você lá também. O Evangelho deste domingo, ele conta o seguinte. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O tema central deste evangelho é justamente a temática do discipulado. Poderíamos resumir numa pergunta: como fazer caminho com Jesus? Como ser seu discípulo? E aí, para a gente poder entender a dinâmica, já quero começar introduzindo nessa ideia. O Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9, 10 mais ou menos, Lucas mostra Jesus caminhando até Jerusalém. Mais do que um caminho geográfico, para que você fique lá no mapa olhando nome por nome, esse caminho é um caminho pedagógico e espiritual. Jesus está caminhando para Jerusalém, lugar onde será morto, e ele começa então a preparar os seus para esse momento de maturidade que vai requerer de cada um deles. E aí, Jesus, segundo o Evangelho mostra, diz no versículo 25 que grandes multidões acompanhavam Jesus. Eu quero chamar a atenção para vocês entenderem uma coisa. Em primeiro lugar, é que as multidões dentro da Bíblia, elas não tratam muito das pessoas que tinham profundidade, mas era aquele povo que seguia Jesus pela simples fama que ele tinha. Geralmente, essas multidões tinham uma compreensão equivocada sobre a pessoa de Jesus. Isso porque elas pensavam que ele seria uma espécie de um governante terreno, que teria grande poder, força, por aí vai, que vinha ali algo mais militar e não para morrer dando a vida. Para você perceber como isso é tanta verdade, que no texto no original em grego não fala que as grandes multidões acompanhavam Jesus, mas que elas iam com ele. Geralmente, quando se usa a expressão discipulado dentro do Evangelho de Lucas, Lucas sempre opta por uma outra expressão grega que quer dizer o seguiam. Então, multidão é aquele que vai com Jesus, discípulo é aquele que o segue. Olha a grande diferença. Já trago então a primeira reflexão para a gente, ainda mesmo no estudo. Será que a gente está sendo multidão ou discípulo? Será que nós somos aqueles que estamos indo com Jesus ou aqueles que seguem Jesus? Essa é a primeira reflexão do Evangelho. Mas vamos lá. No versículo 26, Jesus disse: Alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, por aí vai. É interessante você perceber que aqui apresenta-se a primeira exigência para o caminho de Jesus. Caminho esse que não é nada linear, é cheio de curvas, é preciso para inclusive entrar nele, sair da nossa zona de conforto e até mesmo da segurança da família. Para você ver como é que esse tema é tão caro, para aquele povo semita, o clã não apenas era algo tão tradicional e importante, como até mesmo era sagrado. Então precisava largar algo de muito sagrado para poder seguir Jesus. E para você ainda ter uma ideia mais ampla, talvez muita gente não sabe, mas em grego não se fala desapega. Seria mais ou menos assim: se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e por aí vai,
não pode ser meu discípulo. Parece muito estranho, né, escutar isso. Odiar, o que é que isso quer dizer? Na cultura hebraica, essa expressão odiar significava amar menos. Em outras palavras, Jesus está utilizando um termo mais forte para enfatizar a necessidade desse desapego, desse desprendimento, desse amar menos. Então ele usa algo que choque mesmo o ouvinte, para dizer, em outras palavras, que o amor a Jesus deve estar acima de todo e qualquer amor, inclusive amores familiares. Jesus quer mostrar que o seguimento a ele tem laços muito mais fortes do que os terrenos. E aí continuamos. Resumindo, poderíamos pensar que essa primeira condição que aparece para a gente é o amor total. Um amor livre e um amor total. É preciso amar Jesus com extrema radicalidade e com extrema urgência. Mas o Evangelho não para por aí, porque no versículo 27 aparece outra expressão em relação a ser discípulo. Quem não carregar a sua cruz e não caminhar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Duas coisas importantes aqui. A cruz, nesse contexto do Evangelho, Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado, então a cruz não tem esse olhar que nós temos hoje. Naquele tempo, a cruz, ela geralmente lembrava o perigo iminente de morte. E aí, voltando no tempo, a gente pode pensar nas perseguições que aquele povo vivia, os primeiros cristãos. Em outras palavras, se nós queremos seguir a Jesus, mas a gente foge da perseguição, a gente foge das lutas, se a gente foge, né, das afrontas que vamos ter pela sua fé, a gente não pode ser discípulo. Mas como se não bastasse, nesse versículo também aparece a expressão "e não caminha atrás de mim". É impossível não lembrar de Pedro, que no primeiro momento do anúncio da paixão, Pedro reclama com Jesus e Jesus diz: "Vai para trás de mim, Satanás". Para dizer o quê? Discípulo é aquele que vem atrás, não é à frente. E aí podemos fazer uma reflexão também aqui. Será, amados irmãos e irmãs, que a gente está à frente do Cristo? Tem pessoas que mais aparecem do que Jesus. Eu vejo até pessoas dentro de uma reunião pastoral que não fala da pessoa de Jesus, mas fala de dinheiro, fala de quermesse, fala de tudo, inclusive dos pecados dos outros, mas ninguém toca muitas vezes no nome de Jesus. Ele é o mais importante. É por ele que estamos aqui. Mas continuando. Depois dessa segunda condição, que é carregar a cruz, nós vemos agora algo que vai tocar no ponto da renúncia aos bens. Isso aparece lá no versículo 33, que é preciso renunciar a tudo que tem. Entenda que não é que Jesus diga que a gente não pode ter nada, mas é que eu preciso tirar aquilo que vai ser um empecilho para segui-lo com mais fluidez, com mais liberdade, com mais desprendimento. E antes de chegar nesse terceiro caso, aparecem duas parábolas dentro do Evangelho. Vamos ver cada uma delas. A primeira é chamada por alguns da parábola do construtor da ponte, que ela diz o que para a gente? Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Veja que nós temos aqui essa primeira parábola com um cenário mais rural e de vida de campo. Naquele tempo era muito normal você construir uma torre na sua fazenda e isso, além de valorizar a propriedade, dava muito prestígio ao fazendeiro. Então, para ele não planejar e não avaliar essa construção, poderia ser que ele passasse por uma vergonha eterna. E para aquele povo isso era muito importante. Aí você pode começar a dizer assim, mas o que esse texto então quer dizer para a gente? Não é porque ele vai dizer isso. Caso contrário, vai acontecer isso aqui, aquilo, outro, e a gente está dentro do tema do segmento. É que para seguir Jesus a gente tem que ter clareza das coisas. Eu acho interessante isso em Jesus, ele não esconde o que vem pela frente. Ele sempre anunciou cruz. É o povo que deturpa. Jesus sempre anunciou que não era fácil segui-lo. É assim que tem que ser a nossa compreensão. É preciso, amados irmãos e irmãs, ter clareza do que é seguir Jesus Cristo, ter clareza se meus comportamentos são condizentes com esse segmento também, para que eu não me frustre. Jesus nunca nos esconde. Não ache que agora a gente precisa ser bons matemáticos para ter um cálculo minimalista para segui-lo. Não. Mas é preciso ter essa reflexão, né? Planejar, refletir. É preciso essa pausa. Depois vem a segunda parábola, que alguns chamam de parábola do rei guerreiro. Diferente da primeira, o cenário não é mais rural, mas sim um cenário de palácio, cheio de decisões militares. Aqui mostra um rei que, ao sair para guerrear, ele sente e exanima se pode enfrentar um outro exército muito maior. Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Se ele vê que pode, ele vai lá e faz. É interessante esse crescendo da parábola. A primeira parábola, você pode decidir
Construir ou não a torre, ponto final. No segundo caso, não tem como ficar sem decisões. Ou eu vou ou eu vou. Ou eu vou para guerrear, ou eu vou para lutar por paz. Por isso que essa segunda é excrescendo, né? A teologia aumenta, porque na nossa vida muitas vezes é assim. Tem situação que a gente não pode dizer, não vou fazer. Ou é sim, ou é não, e com consciência. Essa segunda parábola, ela toca dentro da avaliação estratégica, né? Então é importante a gente pensar os pós e contras e ver se eu estou disposto a fazer aquilo que Deus nos chama dentro do discipulado. Então, amados irmãos e irmãs, esse é o nosso estudo dessa semana do Evangelho. Espero de antemão que vocês tenham gostado. Mas aí eu quero trazer uma última reflexão para a gente, diante de tudo, né? Essa reflexão é uma oração. Eu quero convidar você, eu não posso fechar os olhos porque eu vou ler, tá aqui no papel. Eu estudando essa semana, encontrei uma oração de Michel Rubaut, não sei se lê bem assim, que ele tem uma oração que é conhecida como sentar para ousar arriscar. E eu queria ler essa oração para você, se você puder, feche os seus olhos para rezarmos, porque essa oração ela traduz um pouco desse discipulado, que é nada mais nada menos do que um sentar para ousar e arriscar. Senhor Jesus, para revelar o mistério do reino de Deus, tu assumiste muitos riscos. Tu arriscaste a eternidade no tempo. Tu arriscaste o invisível no rosto de homem. Tu arriscaste o divino no coração humano. Tu arriscaste a palavra na fragilidade das nossas palavras. Tu arriscaste a bondade de Deus na banalidade dos gestos cotidianos. Tu inclusive te arriscaste a ser mal interpretado e desfigurado. Senhor, desde a tua encarnação, como te segui sem assumir riscos? Dá-me o gosto pelo risco e a coragem de tomá-lo com toda a lucidez. Dá-me a coragem de arriscar o meu coração, minha inteligência e minha razão. Arriscar meus bens, meu futuro e minha reputação. Arriscar a hostilidade, a indiferença e inclusive a cruz. Mas tantos riscos, tu compreendes bem, pedem reflexão. Tantos riscos merecem que eu tome o tempo para me sentar para acolher, no silêncio da oração, teu Espírito, fonte e força das minhas escolhas, para verificar os fundamentos. Concede-me a graça de construir a minha vida sobre a rocha da tua palavra, de permanecer na tua presença, de começar e a terminar a obra da minha vida contigo. Amém. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado deste estudo e reflexão de hoje. Até mais.